Olá, irmãos. Então, hoje vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 6, agora então dos versos 60 a 65. Então, os versos dizem assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, novamente, aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Cristo, eles estavam seguindo a Cristo muito baseados nos seus milagres, esperavam algo em troca de Cristo, receber algo de Cristo, algo puramente material. Então, ali, Cristo, ao ensiná-los que Ele era o pão da vida, Ele era o verdadeiro pão da vida, né? Eles então receberam aquele discurso e acharam duras aquelas palavras, né? Mas, de fato, eles não conseguiam então aceitar e tolerar essas palavras de Cristo. Mas a dureza não estava então no discurso de Cristo propriamente dito, mas sim estava de fato nos corações pecaminosos daqueles discípulos, daqueles que estavam ali seguindo a Cristo e ouvindo aquelas palavras, né? Então, isso também pode acontecer muitas vezes com nós. Algumas palavras de Cristo podem ser duras para nós durante a nossa caminhada, durante a nossa vida cristã, né? E quando nós, então, passamos a nos submeter a Cristo, passamos a conhecê-lo, de fato, naquele ponto, naquele assunto, recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as suas palavras, então, o seu discurso, os seus ensinos, eles passam a não ser mais ásperos ou desagradáveis, né? Como aquelas pessoas ali sentiram. Então, enquanto o nosso coração for bastante orgulhoso e buscar justificar os nossos atos, os nossos pecados, né? Enquanto nós somos ensinados por Cristo, né? Durante os ensinamentos de Cristo, então nós de fato então sentiremos a mesma dureza no seu discurso, né? Então, que nós possamos buscar a Cristo, orar, buscar sabedoria que vem do Senhor, para que os nossos corações então sejam abertos para receber a tua palavra, né? E também no verso 62, né, quando nós vemos ali: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, né? Jesus sabia que então eles estavam murmurando ali a respeito da sua palavra, né? Então passou a comparar, né? A mostrar como aquelas pessoas estavam sendo extremamente materiais, né? Extremamente superficiais, né? Não estavam compreendendo as coisas que de fato vinham do seu reino, né? Assim como Nicodemos também não compreendia, né? Quando Cristo fala para ele, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, né? As coisas espirituais, o novo nascimento, né? Então Cristo também então ali novamente confronta aquelas pessoas, né? Ou tenta mostrar a elas que elas não estavam entendendo as coisas espirituais, né? E no verso 63, então, quando Cristo diz que o Espírito é o que vivifica, né? A carne de nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? Então Cristo está ali nos ensinando que a carne sozinha, por si só, exclusiva, ela de fato é sem proveito. Então a carne precisa então estar acompanhada do Espírito, precisa ser guiada pelo Espírito, né? Então, se nós fixarmos a nossa atenção na natureza terrena da nossa carne, nós nada acharemos de fato, né? Então, assim como ele diz ali no final, né, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, Cristo quer nos assegurar que essas palavras e esses ensinos são os únicos meios para despertar o interesse pelas coisas de Deus, né? E de fato, assim, então, nos conceder vida espiritual, né? Então, que nós deixemos de lado tudo que é externo, tudo que é visível, ou seja, as aparências, né?
Porque, de fato, Cristo já sabe todas as coisas, né? Como no verso 64 ele nos diz, né? Contudo, há descrentes entre vós, né? Então, Cristo já sabia, né? Desde o princípio, ele, como o verso diz, quem eram os que não criam e quem o havia de trair, né? Como todas as coisas aconteceriam, né? Então, Cristo conhece perfeitamente os nossos corações, né? E por último, no verso 65, então Cristo prossegue, por causa disto é que vos tenho dito, né? Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, a fé, ele é um dom exclusivo de Deus, do Espírito de Deus, né? Então, por isso, o Evangelho, ele não é recebido em todo lugar, nem por todos, e que nós possamos entender isso. Então, que Deus nos concede o entendimento do seu Evangelho porque ele nos ama conforme a sua graça, a sua abundante graça, né? Então, não é de fato pelo nosso próprio mérito, não é nada que façamos que nós merecemos e entendemos o Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos ter nossas mentes, nossos corações cada vez mais abertos e que nós possamos evitar achar duro o discurso, o ensinamento que nos é dado por Cristo. Então, que nós busquemos e oremos sempre neste ponto, nesses ensinamentos de Cristo. Amém?